Quando nós estudamos de maneira profunda e criteriosa o Novo Testamento, percebemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma compreensão maior da nova aliança de Deus com a humanidade do que os apóstolos de Jerusalém. É tanto que Paulo foi chamado, classificado, reconhecido na história da igreja como sendo o apóstolo de Cristo enviado aos gentios. Os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja em Israel, eles viveram um momento de transição entre o judaísmo e o cristianismo. O Senhor Jesus foi o implantador do cristianismo, mas os apóstolos, eles viveram esse momento de transição. Quero ler com você um texto que nós encontramos em Tiago, capítulo 2, do versículo 10 ao 13, onde está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Os comentaristas bíblicos, eles defendem uma grande parte que Tiago, nesse ponto da sua carta, ele estava mais com tendências ao judaísmo, à lei de Moisés, do que aos parâmetros do cristianismo, do evangelho da graça e da nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo, que é composta por todas as nações do mundo. Essa realidade pode ser percebida nesse texto, ainda que indiretamente, quando o apóstolo ele passa a falar a respeito da lei, ao afirmar: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Esse era o pensamento do judaísmo naquela época, depois que os judeus voltaram da dispersão e estavam vivendo um momento de transição, de mudança no estilo de vida, com o surgimento de uma nova religião fundada por Cristo Jesus, o cristianismo. De forma que esse pensamento ainda prevalecia na mente dos apóstolos de Jerusalém, em que os cristãos deveriam também guardar a lei de Moisés, como os filhos de Israel faziam parte da antiga aliança. De forma que, com o passar do tempo, é que veio uma nova luz, uma nova compreensão de que nós estamos vivendo em um novo momento. Então, o que dizia
a lei de Moisés para os filhos de Israel. Porque aquele que disser, não cometerás, aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. De forma que os seguidores da legislação de Moisés eram obrigados a guardarem todos os mandamentos da lei de Moisés, sem exceção. Se guardasse 99 e tropeçasse em um só mandamento, era transgressor de toda a lei. Mas surge uma nova esperança, e esse texto fala em flexibilização do judaísmo para o cristianismo. Quando diz assim, olha, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A partir de então, o escritor Tiago, ele começa a falar em um novo tempo, que era o tempo da liberdade, sem, no entanto, quebrar a regra da fidelidade à palavra de Deus. Porque assim como a lei de Moisés tinha as suas regras estabelecidas, não é diferente com o cristianismo. Nós temos as doutrinas cristãs da nova religião fundada por Cristo Jesus, em que nós devemos ser fiéis a estes parâmetros estabelecidos pela nova aliança da graça divina. E assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Apesar de tudo nos ser permitido, porque Cristo nos libertou, no entanto, também devemos ser julgados pelo Evangelho. O Evangelho que é boas novas, mas que também é a verdade como doutrina a ser seguida por aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E finalmente, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Aqui amplia mais ainda o pensamento do escritor e a sua mensagem, mostrando que nós estamos nesse período em que prevalece de cima para baixo, de Deus para com os homens, o que? A misericórdia. É o que nos faz estar dignamente na presença de Deus, porque em termos bíblicos, essa palavra misericórdia se traduz por amor de Deus, bondade de Deus, benignidade de Deus para com a humanidade e, acima de tudo, a manifestação da sua graça para conosco, os gentios. E a Bíblia nos ensina que essa misericórdia, ela vai sobrepor o juízo, o julgamento. Nós merecíamos a condenação, a perdição eterna, o juízo da justiça de Deus, mas a misericórdia sobrepõe. A misericórdia tem mais efeito e nos traz grandes benefícios. Compartilhe essa mensagem, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.